Olha, nós estamos aqui para mais uma edição do nosso programa para que você nos acompanhe. E a gente tem trazido aqui pessoas que contribuem para que a gente conheça um pouco melhor o nosso país, para que a gente aprenda, inclusive, com ela uma série de expertise que às vezes a gente não tem, às vezes a gente tem, às vezes não. Mas eu acho que no fundo, o que nós queremos é o seguinte: é que você acompanhe para que você possa aprender como eu aprendo e formar sua própria opinião a respeito de assuntos importantes do nosso país. Acho que essa aqui é a missão fundamental aqui do nosso programa. E hoje nós vamos tratar de um tema que realmente mexe com o país como um todo. Nós vamos falar sobre o Brasil que dá certo. Eu tenho aqui o exemplar do livro e o Sandro Augusto, que é fundador do Grupo Brasil que dá certo, está aqui conosco. Sandro, muito obrigado por atender aqui ao Grupo Tati. Heródoto, eu acho que você não poderia começar melhor nosso bate-papo e a introdução, no sentido de que nós somos, como veículos de comunicação, economia criativa e todos os tipos de mídia, somos um veículo, nós temos que comunicar. E assim sim, aí sim as pessoas formam as suas devidas opiniões. É importante a comunicação do bem, a comunicação assertiva, acho que é fundamental. Eu quero agradecer muito a sua equipe, especialmente, e é um prazer, uma honra estar ao seu lado. Você que, além de amigo de muitos anos, eu admiro demais esse trabalho, é uma referência na TV brasileira. Muito obrigado. Sandro, conta pra gente o seguinte, quando a gente fala em Brasil que dá certo, nós estamos falando das pessoas que veem o nosso país com otimismo, com grande possibilidade de nós transformarmos o país, caminharmos em direção de um país melhor, mais igualitário, bom para se viver. É nessa direção? Exatamente. Inclusive, Heródoto, eu vou te contar uma coisa, ao longo dos 20 anos de fundação do Brasil que dá certo. 98% dos empresários brasileiros começaram do menos nada. E 2% são herdeiros. E o brasileiro, além de tudo, é muito criativo e otimista, de carteirinha. Então, evidentemente que hoje, independentemente dos ciclos políticos, o empresariado brasileiro, num geral, tem uma visão otimista, sim. Eu, por característica própria, tenho isso de uma maneira exponencial. E o Brasil que dá certo é dividido em duas grandes etapas, duas grandes fases. A primeira é como ofício, na área da comunicação, em que nós temos uma produtora audiovisual. Eu venho, assim como você sabe, de uma carreira também de apresentação de TVs, passando por emissoras que nós, inclusive, conhecemos muitíssimo bem. Hoje, um foco muito importante do Brasil que dá certo são os eventos presenciais, haja vista 36 em média ao ano, eh, sempre trazendo 200, 250 empresários, multissetor. Eu já te conto um pouco do nosso ecossistema, mas sim, nasceu dessa forma e continua dessa forma. Repito, nós temos um grupo robusto, mas o Brasil que dá certo não é o Brasil que eu quero, o Brasil que faz, é o Brasil que dá certo. A população em geral está sendo, Heródoto, bombardeada pelos veículos de comunicação, e você sabe que a comunicação tem o poder absoluto nesse país, em qualquer lugar do mundo, por questões políticas, partidárias, assuntos não tão bons. Isso forma a opinião e isso é perigoso. Então, a gente faz parte desse sistema de levar o empresariado para o Brasil, mostrando que é possível dar certo, sim. Agora te perguntar o seguinte, em relação ao empresariado de uma maneira geral, você disse que uma boa parte desse pessoal é empreendedor. É Empreendedor. possível constatar isso na sociedade brasileira? O brasileiro é empreendedor? Falando em enxurrada de informações, o Brasil que dá certo, ele é um dos maiores grupos empresariais, empreendedores e sociais do país. Nós humanizamos as relações corporativas, mas a pergunta é maravilhosa, porque o número de informações que chega ao cidadão comum sobre empreendedorismo faz com que ele se integre ou queira se integrar ou queira saber o que é um empreendedor, mas a grande massa não sabe o que é o empreendedorismo. Acha bonito, acha interessante os nomes que estão no topo, mas como é que é um empreendedor? Como ser um empreendedor? Então, eu tenho uma regrinha que eu costumo dividir com os empresários. Eu sou um aluno, tenho bons ouvidos, e existe uma regra. A regra é, primeiro, onde você está. Você não precisa estar com um CNPJ, você pode ser um CPF e pode ser um empreendedor no CNPJ do outro. Segundo, conheça um pouco do que você faz. E são regrinhas para o empreendedorismo. Não precisa estar apaixonado logo de começo. Comece a se apaixonar na jornada. Aí sim você continua nesse grupo, monta a sua própria jornada, montando o seu próprio empreendimento, que pode ser uma mega empresa ou uma casinha de cachorro-quente, que é isso que a gente tem de empreendedorismo, na verdade.
Eu ando a propósito de Uber, de táxi, de aplicativos e digo que, por exemplo, acabei de dizer para o motorista da Uber que ele é um empreendedor, está dentro do carro dele, é uma empresa. Você chega até o topo, difícil é chegar, mais difícil é se manter, e a gente está no momento agora, Heródoto, de multiplicar conhecimento, quer dizer, aquilo que nós somos, o que fazemos ao cidadão comum. Voltando, então, sim, todos nós somos empreendedores, o que falta é acender essa centelha de cada um. Agora, Sandro, pela conversa toda e por essa convivência que você tem com os empresários de uma maneira geral, a burocracia atrapalha? Nós somos um país que tem um cipoal de leis. Aham. É fato que algumas empresas pagam uma carreata para poder se manter atualizado, para poder pagar o imposto. Aham. Isso precisa mudar ou não? Olha, isso precisa mudar, tem 2 respostas aí. A primeira, né, delas é que o brasileiro, como eu te falei, ele é muito criativo, ele é muito otimista, muito talentoso, e isso, evidentemente, está dentro do DNA do empresário. Então, o empresário, de maneira geral, ele diz o seguinte: estou num momento difícil, o país está num momento difícil, politicamente está difícil, carga tributária uma das maiores, se não a maior do Brasil, mas amanhã é um novo dia, a gente conquista novas coisas, etc. Mas, no fundo, o empresariado, nos dias de hoje, eles estão bastante preocupados, porque, especialmente, o país atravessa, como sempre, aliás, quando chegam aí as vésperas de eleições majoritárias, que parece que tudo, ou praticamente tudo, trava no mundo empresarial, você enfrenta dia a dia, como empresário, a maior carga tributária do país. Então, há sim necessidade de se mudar isso. Se não for de uma maneira abrupta, que seja efetivamente gradativa. E a segunda resposta é: nós temos um sonho com o Brasil que dá certo. Eu, particularmente. Não só um grupo de relacionamento, networking. Nós somos uma causa. Mas nosso sonho é fazer que nós juntemos, e já estamos caminhando para isso, os maiores empresários e formadores de opinião do país, multissetor, para que nós possamos adentrar no seio político e poder opinarmos. Olha, o Brasil, empresarialmente, de uma forma empreendedora, ele tem que ir para cá, ele tem que ir para lá. Por isso, dessa robustez, desse trabalho de enriquecer o projeto, para que o brasileiro, especialmente o empresário, tenha voz para mudar. Nós estamos fazendo, existe um hiato e existe aí uma desproporção. O hiato é aquilo que é a renda social dividida, e a desproporção é a quantidade de pessoas que têm necessidades fundamentais e, na outra ponta, grandes homens de sucesso. Nós precisamos democratizar isso aí. Agora, Sandro, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, nós tínhamos um setor empresarial muito forte. Nós tínhamos uma organização, uma associação chamada Fiesp. Opa, Era fortíssima. é, E tinha a Fiege no Rio de Janeiro, fortíssima. exatamente. Muito bem. Mas a participação da indústria no PIB brasileiro, ela encolheu com o tempo. Sim. E ela foi dando lugar para o agronegócio, que hoje é o grande responsável pelo crescimento do país, exportações por aí afora. Agora, eu te pergunto o seguinte: o agro também tem uma representação política, como era a Fiesp, que representava o setor industrial? O agro, ele tem, assim, várias nuances. Primeiro, ele substituiu algumas situações e hoje é um grande protagonista do país, como você bem lembrou. Hoje decide muita coisa, é um segmento nevrálgico para nós. Se não tivéssemos um agro como tem o Brasil. Além disso, nós temos outros setores que cresceram muito, por exemplo, especialmente na época de pandemia para cá, que é o setor de serviços. Ele também é bastante importante. Agora, o agro, ele também tem as suas dificuldades, assim como os outros, nas questões políticas. Mas talvez por característica e DNA desse segmento, ele tem uma penetração e um poder de movimento maior no campo político do que a indústria e comércio, especialmente. Agora, o que eu percebo também, se me permite, eu percebo que a indústria, aos poucos, ela vem retomando. Fiesp é emblemática, fez e faz um papel emblemático, perdeu representatividade, de fato, mas, de novo, acredito que exponencialmente e de maneira gradativa, ela e outros grupos empresariais de representatividade crescerão no país. Agora, nosso agro é a menina dos olhos, né? Ela é responsável, o agro hoje é o responsável por boa parte do PIB, do Produto Interno Exatamente, Bruto do nosso país. exatamente, exatamente. Não é isso? Exatamente. Aliás, e de uma maneira muito reservada.
Se você notar os grandes players empresariais do país, seja do varejo, da indústria, do comércio, os presidentes, os fundadores, os CEOs, eles são muito conhecidos, a rede social, né, inclusive, faz com que todos sejam muito conhecidos. E o agro tem uma coisa interessante, é a força motriz, é a alavanca, é o carro-chefe, é o grande motor desse país. Mas a grande maioria dos empresários do agro, eles têm uma característica que é a discrição. Eles vão na contramão, são antagônicos à comunicação, não sei se você pensa o mesmo. Então, além de eles serem bastante reservados, são muito produtivos, e é uma característica do agro. Agora, nesse mundo empresarial que você conhece tão bem, né, pergunto o seguinte: como é que o empresariado vê a atuação do Estado brasileiro? Por exemplo, nós estamos aí na iminência de mudar o regime de horas de trabalho, chamado 6 por 1, Sim, sim. né. Provavelmente, nenhum deputado vai votar contra isso no eleitoral, você É concorda verdade, ou não? concordo, Vai claro, passar. claro. Agora eu pergunto o seguinte: em questões como essa, onde o Estado intervém, é bom para o negócio, é bom para o negócio, seria bom que houvesse uma negociação direta entre a categoria e o patronato, como é que é isso Aham. aí? Na minha opinião, absolutamente equivocado e absolutamente ruim quando o Estado entra. Até porque, na minha opinião, o político no nosso país deveria ser coadjuvante. O protagonismo está no empresariado, está no empreendedor. Então, toda vez que o Estado, de alguma maneira, entra, independentemente do seu momento, eu costumo dizer que a política é uma nuvem, né? De manhã é uma coisa, à tarde é outra, mas eles não têm, na minha opinião, a autonomia e competência para fazer grandes intervenções. E faz. Isso, de uma maneira bem clara, atrapalha sobremaneira a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa expansão. A maior forma de responsabilidade social que a gente pode ter é a geração de empregos. E isso é uma coisa muito básica de se pensar. E os políticos, é claro, especialmente os bons, inclusive, sabem disso. Mas nós vivemos num país único, que tem dentro dele um sistema único e que às vezes ele acaba trazendo grandes nomes, grandes pessoas, grandes empresários para dentro. Você pode notar historicamente e muitos empresários de sucesso ao longo dessas décadas e que adentraram a política e foi um desastre, porque existe, infelizmente, implantado um sistema no nosso país que precisa ser modificado culturalmente no cerne. E a gente está falando de médio e longo prazo. Você é uma pessoa muito experiente. Quantas pessoas você já ouviu a dizer isso? Os países que estão em desenvolvimento é uma coisa, mas os desenvolvidos, eles sempre pensam a médio e longo prazo. Os empresários de sucesso é médio e longo prazo. Quando você olha para um político, um gestor público, ele pensa no dia seguinte, porque ele não sabe se no terceiro dia ele vai estar lá. Ou no dia seguinte ele começa a trabalhar na reeleição dele. Já está na cabeça na É, próxima eleição. É isso que a gente enfrenta, de fato. de fato, infelizmente vai por aí. É. Agora, te perguntar o seguinte: eu imagino que esse empresariado do Brasil que dá certo é o pessoal avançado, é o pessoal que está olhando para frente, é o pessoal que está integrado no mundo que a gente está vivendo. Sim, sim. Então, como é que é isso, né? Você está integrado, vamos dizer, daquilo que está mais puxando a economia mundial, e ao mesmo tempo tendo que arrastar coisas que vêm lá de trás. Por exemplo, falamos agora há pouquinho do horário de trabalho, que vem lá de 1943, da época do Vargas. Sim. Algumas coisas a gente vem arrastando pela. Como é que se resolver esse choque? Nós estamos vivendo um momento único, na minha opinião, que a nossa geração ela é extremamente privilegiada. Se você pegar aí os últimos 100 anos para trás, houveram grandes avanços, não só na economia, na política, no empreendedorismo, mas poucas coisas disruptivas. Agora, se você pegar, por exemplo, década de 80 para cá, a quantidade de modificações tecnológicas, agora estamos falando até de inteligência artificial, são muitos e muitos acontecimentos. Porém, nós temos a velha guarda que está ativa. Há anos atrás, quando se falava com alguém com 50, 60 anos, a gente era garoto, eu no meu caso, hoje os idosos, 50, 60, hoje a média é 70, 80 anos, tranquilamente. Então, esse pessoal mais experiente tem dois fatores, na minha opinião. O primeiro, a experiência é tudo, ou seja, a conexão da vida, a escola da vida, conexão lá fora, aprendizado lá fora, pensamento global, ação local, mas também tem o desafio do novo, o desafio da tecnologia, o desafio das sucessões, né? Muito comum as empresas familiares, boa parte delas, não darem certo,
porque essa questão dessa diferença, desse ato, desse buraco entre o mais experiente e o menos experiente, ele é muito latente. Mas, ao mesmo tempo, também, eu noto que esse empresariado que a gente convive, sem querer ser otimista demais, eles vêm se integrando cada vez mais globalmente e aproveitando essas experiências, aplicando aqui no Brasil. Isso vem acontecendo de fato. Agora, para que o Brasil, então, possa se integrar melhor no mundo, na sua avaliação e na avaliação dos empresários que você conhece, há necessidade do país ser mais aberto? O Brasil é um país fechado? É um país que tem dificuldades, por exemplo, nós vamos assinar um tratado aqui do Mercosul com a União Europeia, que não é um Sim, tratado, sim, né? Não é bem um tratado. Aqui sim. vivendo aí, o pessoal que conhece, Aham, é um acordo, aham, não é bem um tratado. é verdade. Tratados comerciais são comuns. Por exemplo, o Brasil exporta laranja para os Estados Unidos, suco de laranja, Sim. paga imposto. Aham, O México exporta laranja para os Estados Unidos, não paga imposto. Por quê? Porque tem um tratado com os Estados Unidos. exatamente. Então não é que a laranja, o suco é melhor que o nosso, mas eles não pagam, e nós pagamos porque nós não temos esses tratados. É. Isso ajudaria a economia brasileira, na sua opinião? Sobremaneira demais. De novo, com o olhar empresarial, o empresário como um todo está afoito para participar desses projetos, dessa abertura cada vez maior, não só nos seus segmentos, existe aí uma correlação entre muitos setores que querem se unir para fazer isso, gerando representatividade. Mas o fato é que nós somos movidos pela questão pública, pela política, nós somos movidos num sistema em que nós temos aí o presidencialismo. E eu penso que nós somos um país extremamente aberto de conceito, culturalmente falando, pronto para o mundo, mas ao mesmo tempo nós somos muito fechados para aqueles que têm a caneta decidindo tratados ou decidindo não tratados, ou situações que podem mover a economia efetivamente brasileira. Nós precisamos, Heródoto, além de competência na política, nós precisamos de estadistas, estadistas que tenham uma compreensão de que, às vezes, se não atrapalhar e ajudar, apoiar, já faz uma diferença muito grande. Mas, sem citar nomes, evidentemente, toda vez que nós temos algum estadista no processo, a gente tem uma abertura culturalmente, historicamente maior. Então, a resposta é sim, é um país aberto, mas com um desafio gigante que o tempo todo tem que ficar abrindo a cortina. Doutor, além desse aspecto econômico, financeiro, administrativo, corporativo, existem mais outros dois. Um é a sustentabilidade e o outro é a questão social. Sim. Esses dois vieses também fazem parte daqueles que participam do Brasil que dá certo? São quase que um dos maiores patrimônios desses grupos e dessas empresas que dão certo. A sustentabilidade ela está cada vez mais bem entendida, o ESG cada vez mais entendido, até porque essas empresas elas precisam se atualizar, especialmente com questões nevrálgicas como o meio ambiente, por exemplo. Então, sim, está fazendo parte efetiva dentro das operações essa questão. E o social e é um pouco da nossa praia, é um pouco do que a gente conhece, ele também está perdendo um pouco a característica daquelas empresas que diziam: olha, eu preciso ser socialmente correto, ou então eu estou fazendo a minha parte social. A grande maioria, não a totalidade, mas a grande maioria, não só do grupo Brasil que dá certo, mas do empresariado em geral, tem notado que as ações sociais elas são estratégicas para as suas empresas. Então, as duas questões são fundamentais ao nosso ver. A questão de meio ambiente, sustentabilidade, e a sustentabilidade é muito ampla, é muito rica, dentro dela, no guarda-chuva, são muitas nuances. E também a questão social está fundamental dentro dos projetos empresariais hoje em dia. Agora, te perguntar outra coisa, é o seguinte: a gente vai em outros lugares do mundo e quando chega no lugar tem um chocolate da Nestlé, né? E eu compro, porque a marca Nestlé é uma marca global. Em qualquer lugar do Está mundo na tem um casa, TikTok lá, não está sei na se você casa de tem todo Nestlé. mundo, é. Em todo lugar tem, é É, verdade ou não? A marca é conhecida. sim, Eu pego, por exemplo, um avião fora do Brasil, o Finger, está escrito assim, HSBC. Bom, todo mundo sabe que a HSBC é um banco por aí fora. verdade, Agora, nós quase não temos marca brasileira fora do Brasil. é verdade, Não é verdade ou é não? verdade, é um fato. Não é? A gente não tem quase marcas brasileiras aí fora. E aí? Como é que a gente vai, por exemplo, vamos continuar vendendo commodity Aham. e não um produto, vamos dizer, com valor agregado para que a nossa marca também esteja lá fora? Olha, eu falava com alguém da área farmacêutica, um grande amigo, está entre as 3 maiores do Brasil, e a gente fala muito sobre isso. O Brasil não só está arrumando empresarialmente a casa,
e efetivamente montando a sua operação cada vez mais assertiva empresarialmente falando, mas olhando o mundo como um grande cliente. Então, alguns empresários de sucesso, que já são maiores no Brasil, já estão efetivamente ampliando, investindo e aplicando os seus recursos, a sua potencialidade no mundo inteiro. Mas, de novo, meu amigo, é um trabalho de médio prazo, não é um trabalho de curto prazo. Mas você tem total razão. Estamos léguas de distância, aliás, de muitos países que se internacionalizaram e que não têm os grandes ativos que o Brasil tem. Então, haja paciência, haja trabalho e haja consciência de que efetivamente nós precisamos ir para o mundo afora. Você foi muito feliz nessa pergunta, porque temos pouquíssimas empresas que são globais e, ao mesmo tempo, nós temos grandes empresas aqui que têm características e entregas muito maiores que empresas que já estão nas comunicações, nos empreendimentos globais e que são tupiniquins, estão aqui no nosso Brasil. Mas a globalização é fundamental, Uma delas é a Embraer. sem É dúvida. ou não é? Quando a gente vai aí fora e pega um avião da Embraer, todo mundo sabe que o avião da Embraer é fabricado no Brasil. Mas você sabe que isso é tão carente, e isso é tão sensato a gente trazer à mesa, que nós nominamos 10, 15, 20 nomes facilmente, de tão nivelados por baixo que estamos, porque deveriam ser centenas. Claro. Mas nós lembramos de meia dúzia de nomes que esses sim ficaram fora da caixa. E sabe de uma coisa? Recentemente eu vi uma publicação das 500 marcas mais importantes do mundo, agora, Sim, recente. sim, sim. Das 500, só tinha uma brasileira, Meu Deus. só o Banco Itaú. Um para 500. Estava na colocação era 234. É muita desproporcionalidade. Não tinha nenhuma outra marca brasileira, nenhum outro banco, nem a Embraer estava lá nesses 500. Eu tenho uma ideia, talvez, o quanto a gente precisa crescer ainda aos olhos desse mercado mundial. Faz muito sentido. E me permita, né, com toda a experiência que você tem, o que você acha disso? Porque você tem muita experiência represada. Vou devolver a pergunta. O que você acha disso? Olha, eu tive uma vez uma oportunidade de mediar um debate. O presidente da Embraer na época, que era o coronel Osiris, Sim. e mais alguém, e tal, e tal, e tal. A discussão era o seguinte, da gente colocar as marcas brasileiras no mercado mundial. Eu me lembro de ter, muito tempo atrás, ido para Moscou, na época da transição lá. Sei. Ninguém tinha ideia. A única marca que tinha lá era o Café Pelé. Ou seja, o Pelé é famoso. Pelé famoso. Era a única marca. Recentemente, agora, eu fui à Índia. A única coisa que eles sabiam do Brasil era Neymar. Sim. Mas absolutamente nada. Ou seja, as marcas brasileiras, a única que me surpreendeu é que eu fui no Azerbaijão e vi lá Sadia para vender. Quando eu olhei lá, fui ver, era a nossa Sadia. Uhum. No Azerbaijão, lá pertinho ali da Armênia, aquele pedaço lá. Então, quer dizer, nós não entendemos ainda da importância que a marca tem e que essa marca é extremamente valiosa. Sim. Tanto assim que tem um ranking de quanto vale cada uma marca dessas. Se você pegar o Interbrands, as 3 marcas que valem mais de $1 bilhão são as 3, iPhone, a Microsoft e mais uma outra E a aí. terceira, Nós não temos isso. Mas eu vou te contar uma história aqui que é interessante e que é um assunto que vem acontecendo de maneira muito otimista e fico muito feliz de dizer. Nós temos mais de 2.000 integrantes no Brasil que dá certo, 3,5 milhões de empregados, colaboradores diretamente e, sem exagero nenhum, aproximadamente 80 desse grupo são 80 empresas de faturamento bilionário e com milhares de colaboradores, portanto, muito robustas. Existe um movimento velado em que esses empresários estão se juntando e fazendo seus investimentos, levando suas empresas para fora do país. É um assunto velado e não publicado exatamente pela insegurança, a instabilidade, não só política, mas econômica do nosso país. Então, a estratégia é, vamos quietos, mas vamos. Então, é quase que um testemunho aqui que eu estou te dando. Dezenas de empresas em que eu conheço estão investindo e muito fora, lá fora. Isso é um dado positivo. E que a gente, aliás, do Brasil que dá certo, Heródoto, vem nessa fase de fala, de explicar quem são, como são, até para contagiar os outros, né? Exatamente. E a procura dos mercados, né, de abertura dos mercados, Sim, sem dúvida. não é verdade? É. Quer dizer, da gente poder, por exemplo, colocar os nossos produtos em locais que ainda não são nossos clientes. Aham, Mas para isso, eu acho que talvez precisasse de uma política nacional sim.
É mais agressiva em É. relação a isso, ou mais eficiente? Não sei se como é que você avalia. Eu avalio que efetivamente não dá para fazer sozinho. De novo, a política séria tem que entrar em ação, tem que dar a mão para o empresariado sério. E se isso acontecer, eu te diria, sem nenhuma utopia, sem nenhum romantismo aqui, que o Brasil se coloca entre os grandes de fato no mundo. País muito rico em todos os sentidos, que pode alimentar a população do mundo inteiro, se já não faz isso, mas alimentar de outras frentes, inovação, tecnologia, a saúde, a própria educação, o agro que já é, a indústria, comércio e serviços que já é pujante, e principalmente o carinho em que o brasileiro tem e que é recebido no mundo inteiro. Nós temos praticamente todo esse lastro pronto. O que falta são realmente algumas ações contundentes e eu espero e torço e acredito que este ano é um ano muito estratégico para tudo isso. Pedro, você e o Augusto Cury, como é que tiveram então a ideia de desenvolver o livro, então, aqui com essa pleiade de empresários que Sim. vocês colocaram aqui? Bem, com uma palavra que a gente usa com muita frequência, que é o pertencimento. Aliás, estou deixando aqui a tua equipe, muito obrigado por deixar os contatos, os canais do Brasil que dá certo, até para adquirir o livro. Você faz um podcast, não faz? Faço Qual podcast. que é? Eu faço podcast BQDC, que é exibido, evidentemente, pela internet. Gravo todas as quintas-feiras, quero te convidar para você participar, que faz parte da estratégia do Brasil que dá certo. Exemplo, como o sexto é muito farto, eu gravo em média com 3 presidentes de empresas semanalmente, 12 ao mês. Imagine isso ao ano, a quantidade de nomes de grandes referências, com esse objetivo, mostrar para a grande população o que é o empreendedorismo de fato. Mas o que nós temos é isso, nós temos o nosso ecossistema de comunicação, especialmente a área de eventos, nós temos o podcast, que é muito interessante, obrigado por colocar isso no Instagram, na rede social, está muito fácil de ver, mas o livro foi um fato importante para te contar e emblemático. Durante anos, Augusto é um grande amigo, durante anos ele gostaria que eu fizesse a minha biografia. E eu disse a ele: Augusto, não, eu acho que não é momento de fazer biografia, é momento de falarmos dos outros. É melhor, Heródoto, eu falar de você, você fala de mim, do que a gente falar de si. E ao longo dessa jornada do Brasil que dá certo, eu sempre tentei gerar, e geramos, o senso de pertencimento. Todos são Brasil que dá certo. E não é justo eu fazer um livro do Sandro Augusto, prefaciado por Augusto Cury, contando minha trajetória, uma porção de 2.000 nomes com trajetórias incríveis. Então eu topei recentemente, há um ano e meio atrás, e coloquei umas regrinhas para Augusto Cury. E quem sou eu para colocar regras para Augusto Cury? Porque, na verdade, é a minha primeira atividade com relação a um livro, junto com um dos maiores vendedores de livros do país. Sem dúvida. Mas disse o seguinte, falei: Cury, nomes Augusto na capa, não há necessidade das nossas fotografias, nossas fotos na capa, preços acessíveis e vamos ter pelo menos 70 nomes. Sandro, 70 nomes, eu nunca vi isso, mas vindo de você, eu não duvido, me explica. Falei: um livro para que as pessoas que não têm hábitos de ler, o brasileiro tem pouco hábito de leitura. Então, o que nós fizemos? Eu separei 70 presidentes, empresários, CEOs, fundadores dos mais diversos segmentos, incluindo aí 10 líderes da área social, que eu te falei, com 2 páginas contando sua biografia e 2 do Brasil que dá certo. Lançamos essa edição especial agora há um mês e meio e já está um sucesso, por isso que a gente chama de best-seller. E esse lançamento é um lançamento recente, em que a gente está acreditando muito nesse veículo, em que todos possam, de alguma maneira, se associar ou se identificar com a história de cada um. Onde é que a pessoa pode adquirir o livro? Esse Bom, aqui eu vou esse ficar é com seu ele. com dedicatória, mas É. pode adquirir através de todas as livrarias, através da nossa rede social, pode se adquirir pela Amazon, enfim, existem grandes frentes que mais divulgam e comercializam livros automaticamente de uma maneira muito fácil para se conseguir um exemplar desse e que eu, modéstia à parte, recomendo, porque eu tenho tido a experiência e os números, ainda bem, são muito interessantes do que já foram vendidos até agora. Sandro, muito obrigado por atender aqui o nosso programa. Muito grato. Imagina, eu que agradeço, uma honra sempre. Muito obrigado. Bom, você acompanhou então aqui mais uma entrevista no nosso programa. Nós temos os assuntos mais variados possíveis que mexem, logicamente, com a atualidade brasileira. São imensos os assuntos. Nós estamos procurando trazer o mais possível para que as pessoas possam expor livremente, dizer aquilo que elas pensam e você, criticamente, prestar atenção e depois formar a sua própria opinião.
Até o nosso próximo programa e obrigado por sua participação.